par dos acontecimentos. 7h02, Jornal da Manhã, edição regional aqui para União da Vitória e toda a nossa região está no ar, trazendo para você as últimas informações. Eu começo já destacando a questão climática. Segundo o CIMEPAR, agosto começa como terminou julho, seco por aqui. Temperatura hoje não está tão baixa, a mínima prevista era de 7 graus, porém temos 8 graus nesse momento aqui na área central de União da Vitória. E a previsão do tempo indica que para até o final de semana deveremos ter hoje temperaturas chegando a 16 graus apenas de máxima, isso porque haverá um aumento de nuvens, mas não tem previsão de chuva. Uma rápida pancada de chuva está prevista somente em meados de sexta-feira, e mesmo assim, apenas 1,8 milímetros. É praticamente uma garoa apenas. E o final de semana também seguirá seco. E as temperaturas até em meados de domingo ficarão entre 8 de mínima e a máxima não ultrapassando dos 17 graus. Nebulosidade aumenta, porém sem chuvas significativas para o sul do Paraná e também para o Planalto Norte catarinense. E o nível do Rio Iguaçu continua muito baixo, 1,52 m apenas. 7h mais 4 minutos. Falando de segurança pública, ontem você certamente deve ter acompanhado um grave acidente que aconteceu lá na capital Curitiba, envolvendo uma viatura, inclusive, da Polícia Militar. Quero primeiramente trazer uma informação aqui de União da Vitória e casar os fatos. Primeiramente, falar sobre a situação ontem, início da noite, Corpo de Bombeiros acionado. Segundo a informação, haveria um incêndio em residência no distrito de São Cristóvão. O fato foi por volta das 18h15, um horário de pico. Corpo de Bombeiros, mesmo com os sinais luminosos, as sirenes soando com os sinais luminosos, um caminhão do bombeiro, a sirene é bastante alta, você consegue ouvir a vários metros na frente, a não ser que você esteja com o som do carro alto e ainda não presta atenção no retrovisor, aí fica complicado mesmo. Detalhe é que o bombeiro demorou muito para conseguir cruzar a ponte aqui a Machado da Costa para o lado do distrito de São Cristóvão. Tá certo que era horário de pico, mas nesses casos, os motoristas da frente, um tem que ir avisando o outro para correr, para se aligerar, tem um caminhão atrás. Ali não tem como dar passagem, então tem que se, através ali do espaço formiguinha, um avisando o outro que vem um caminhão de emergência atrás. Lamentavelmente, e é um problema já crônico, não só na nossa região, mas em muitas cidades brasileiras, quando se há um veículo de emergência com as sirenes ligadas, por exemplo, no semáforo, os motoristas não sabem o que fazer, simplesmente travam ou ignoram, ficam parados, não abrem espaço. Tem que se abrir espaço. E ontem o fato lamentável que aconteceu lá na capital Curitiba foi que a viatura da Polícia Militar estava utilizando o corredor de ônibus. Lá tem esse espaço exclusivo para os ônibus, mas em emergências, veículos como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além da Guarda Municipal que lá existe, podem utilizar este corredor. Detalhe que, segundo a informação, depois de uma entrevista concedida por um policial rodoviário federal, é que a viatura estava com o giroflex ligado, com a sirene soando, e um pedestre atravessando fora da faixa. Viatura em emergência. Para não colidir com o pedestre, o policial acabou desviando dele, mas acertou ali a quina da canaleta e acabou literalmente rampando sobre um ponto de ônibus onde haviam várias pessoas. 4 óbitos confirmados, todas mulheres que acabaram morrendo nesse grave acidente e que começou pela imprudência. Alguém errou, alguém atravessou fora da faixa, não respeitando, não visualizando, não prestando atenção ao seu redor, e aí aconteceu essa tragédia no trânsito. Então, fatos lamentáveis que ainda acontecem devido à questão dos motoristas, ciclistas, pedestres, não saberem o que fazer quando ouvem uma sirene, um veículo de emergência. Fato trágico, mas que pelo menos sirva de lição, de exemplo, para que quando uma viatura estiver em emergência, saia da frente. É a prioridade dela. 7:07, falando de segurança pública, Malé em destaque. A entrevista vem com o delegado da 10ª Delegacia, ali de Malé, o delegado Dr. Rafael Pereira,
E nesta semana, só nos últimos 4 dias, os policiais civis já recuperaram 4 tratores que foram furtados ou roubados lá do norte do Paraná. O que acontece? Elementos acabam furtando, roubando esses implementos agrícolas na região norte, em outras regiões do estado, e vem vender aqui para o sul do Paraná, região do interior, a um precinho mais camarada, e muitas vezes na inocência do homem do campo, achando que está fazendo um bom negócio, acaba virando um receptador. 4 tratores já foram recuperados. Vamos à matéria com o delegado Rafael. Na manhã de hoje, uma equipe da Polícia Civil de Malé, com o apoio da Polícia Militar, deu continuidade às investigações iniciadas com a apreensão de 2 tratores objeto de roubo no norte do estado, que já resultou na recuperação de um 3º trator, e hoje nós obtivemos êxito na localização de mais um trator. Também o proprietário já foi contatado, já veio até o município, e nesse momento está sendo feita a entrega do maquinário, que já foi reconhecido, e pela numeração do motor, confere com a nota apresentada pelo proprietário. As investigações prosseguem agora, e nossa expectativa é de recuperar mais maquinário e mais implementos agrícolas, e eu aproveito o espaço para pedir que, porventura, o produtor rural que de boa fé tenha adquirido um maquinário e que tenha dúvidas, né, diante dessas informações sobre a sua origem, que nos procure, né, procure a Polícia Civil, a Delegacia de Polícia de Malé, porque o nosso objetivo com essa investigação é recuperar todo o maquinário que tenha sido trazido por essas pessoas aqui para a cidade de Malé, restituindo as vítimas, e obter todos os elementos de autoria e materialidade dos ilícitos praticados aí. Possivelmente associação criminosa, receptação qualificada, e além de fornecer informações importantes para a Polícia Civil das localidades onde ocorreram os roubos, para que se apure os roubos, que segundo informação seria um grupo de diversos homens armados, encapuzados, então é uma ação violenta, além do prejuízo patrimonial. 7h09, ainda para Cruz Machado, temos a organização por parte da Secretaria de Esportes da fase municipal do projeto Piá Bom de Bola, que tem início hoje, quarta-feira. Estarão participando alunos dos colégios aqui, Stanislau Wróblewski, o Colégio do Campo Helena Collodi e o Barão do Cerro Azul. São esses 3 colégios que participam desta fase municipal. Para hoje, vamos então para a agenda de hoje. Daqui a pouquinho, às 8h30, pelo masculino B, tem Stanislau Wróblewski enfrentando o Helena Collodi. Na sequência, às 9h, Stanislau Wróblewski enfrenta o Helena Collodi, mas pelo feminino A. E às 10h tem Stanislau Wróblewski enfrentando a Helena Collodi pelo masculino A. E amanhã, e também na sexta-feira, seguem então os jogos da fase municipal do projeto Piá Bom de Bola. Aí a equipe campeã vai para a fase regional e posteriormente para a fase estadual desse projeto que acontece em vários estados brasileiros. 7h10, depois do intervalo, falaremos aqui sobre saúde pública, vacinação contra o sarampo na próxima semana, teremos o início, e o Agosto Dourado. Você vai saber o que é este mês. Silk Camisetas personalizadas, uniformes, moletons, camisetas para empresas, faculdades, turmas, alunos e eventos. Atenção empresários da nossa cidade e região. Fazemos o uniforme completo para a sua empresa. Calça, camiseta, jaleco, jaqueta e moletom. Também fazemos uniformes esportivos. Jogar o seu futebol fica bem melhor com os uniformes da Silk. E a produção é nossa mesmo. Desde a estampa, bordado e confecção. Silk Camisetas e Uniformes. 3524-8221. A Toque quer encurtar as distâncias. Fazemos isso por meio de nossa rede ótica, que já está por toda a cidade. Com isso, estamos deixando tudo mais próximo, você mais perto das pessoas e das coisas que você gosta. Suas compras, seus livros, vídeos e músicas. Queremos fazer você tocar o mundo do seu jeito. Ligue 3577-0077 ou acesse toquetelecom.com.br.
Pneu Michelin oferece muito mais durabilidade do que você imagina, muito mais resistência do que você imagina, e ao frear é mais seguro do que você imagina. E o melhor, Michelin não custa mais do que você imagina. Visite nosso centro de serviço Michelin e comprove. Não fique apenas imaginando. Michelin, a melhor maneira de ir mais longe. MS Pneus, Avenida Manuel Ribas, 710 no centro. Na Chocolates Brasil Cacau, você encontra os chocolates clássicos e sabores de sucesso, que são irresistíveis e perfeitos para qualquer ocasião. Além das especialidades feitas com o imperdível chocolate, que derrete na boca. Você também pode saborear o incrível café express, chocolate quente ou o delicioso cappuccino, feito com os melhores ingredientes, pensando em você. Não passe vontade. Vá agora mesmo à Avenida Manuel Ribas, 104, e adoce ainda mais a sua vida. Chocolates Brasil Cacau. Showroom de cadeiras Tecno House. Cadeiras Presidente a partir de R$450. Poltronas com design e ergometria para os escritórios mais sofisticados. As cadeiras gamers que faltavam em seu setup estão aqui. Preços especiais à vista ou em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tecno House, na Praça Alvir Risenberg. Fone 3523-1881. Tecno House, a loja de informática mais completa da cidade. Visite-nos em www.thouse.com.br. TwinNet, o provedor que conecta você ao mundo. Internet via rádio a partir de R$ 49,90 mensais. Venha conferir nossos planos. Entre em contato conosco pelo fone 3524-8160 e tenha a melhor internet com a qualidade TwinNet. Rua Santos Dumont, 429, Centro de União da Vitória. Provedor autorizado pela Anatel. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 7h14, de volta com o Jornal da Manhã, trazendo informações para a União da Vitória. A primeira situação é quanto à questão do lixo reciclável. A Prefeitura fez o levantamento e ainda cerca de 40% do lixo reciclável está indo parar no aterro. Isso é fonte de renda para várias famílias e, claro, um problema também ambiental. Porque lá no aterro acabam indo vários plásticos e o plástico é algo que demora centenas de anos para se decompor. A Prefeitura novamente reforça a campanha que já existe no município, porém ela ficou mais enfraquecida, foi deixando de falar e a população também foi deixando de participar. Com isso, volta à tona as sacolinhas laranjas, aquelas que em supermercados da União da Vitória você já encontra. As pessoas ainda têm uma certa reclamação, mas as sacolinhas são muito pequenas para colocar o lixo reciclável, que geralmente é maior volumoso. Para isso, utilize mais sacolas, independente do número de sacolas que for utilizar. Elas já são laranjas para poder facilitar a identificação do que é reciclável e do que é lixo sólido, que de fato deve ir para o aterro. Porque quando o caminhão passa, ali o gari não tem que ficar abrindo sacola, ver, opa, isso aqui é reciclável, opa, isso aqui... Não, ele pega o lixo e manda para o caminhão. E muito desse lixo ainda a gente fala coisa boa, que pode ser reaproveitado e gerar renda para várias famílias que participam dos projetos da coleta seletiva em União da Vitória. Então vamos ter a consciência, utilizar as sacolinhas de cor laranja para separar o lixo reciclável. Claro, lavar sempre que possível bem a embalagem e assim destinar da forma correta. Outro assunto do meio ambiente, vamos para a saúde em União da Vitória. Temos nesse mês de agosto, já a partir da próxima semana, uma campanha não só por União da Vitória, mas sim a nível de Brasil, que é a Campanha Nacional de Vacinação contra a Polio e também contra o sarampo. Doenças até então já erradicadas no país, há muitos anos não se ouvíamos falar em casos, mas com a questão de imigrantes adentrando no país, acaba trazendo estas preocupações. Um dos detalhes é que temos, a partir já do dia 6, cerca de 11 milhões de crianças, ou seja, 95% das crianças de 1 aninho até 4 anos, 11 meses e 29 dias, deverão ser vacinadas contra o sarampo e também contra a poliomielite. A polio, não temos registros aqui ainda na América, mas em países africanos principalmente, ainda existe o vírus circulando. Então, esta é a preocupação do Ministério da Saúde para que não tenhamos a polio novamente. Já o sarampo, ao contrário.
O sarampo, inclusive, temos já aqui no Brasil. Muitos imigrantes que acabaram vindo de outros países, como a Venezuela, por exemplo, acabaram vindo já doentes e o vírus volta à tona aqui no nosso país. É importante se vacinar? Claro que é. Os pais devem ter esta responsabilidade com os seus filhos e levá-los para tomar a vacina. Teremos aqui, segundo as informações, o dia D, ou seja, aquele sábado que os postos abrem, será no dia 18. A campanha ela vai seguir até o final do mês, até o dia 31 de agosto. Então, senhores pais, vacinem os seus filhos. Para quem já tem mais de 5 anos, não há necessidade de tomar a vacina, exceto crianças, adolescentes e adultos que forem viajar para as chamadas áreas endêmicas, ou seja, para onde há a circulação do vírus. Aí deve-se tomar a vacina pelo menos 15 dias antes de se viajar. Mas a campanha é para crianças, então, até 5 anos incompletos. Independente se já tomaram a vacina recentemente, crianças, assim, as crianças com 1 ano, 2 anos, não sei qual a idade correta, ela já tem lá na sua caderneta de vacinação a dose para ser tomada. Se já tomou, não tem importância. Pode tomar de novo, fazer o reforço, que a vacina ela não tem nenhum perigo. A única contraindicação é, assim, para outras vacinas, as crianças que apresentam algum tipo de reação alérgica. Mas aí os pais já são cientes que as vacinas causam essa reação. Caso contrário, a vacina ela é 100% eficaz contra esses vírus. Vamos manter longe da nossa região e assim, claro, de nossa nação, o vírus do sarampo e também da poliomielite. E o outro assunto para a saúde de União da Vitória vem com a secretária Paula. Mês de agosto, além de termos o agosto azul, que chama a atenção dos homens quanto à questão dos cânceres mais comuns, principalmente de próstata, temos também o agosto dourado, que é relacionado ao mês da amamentação. A importância das mães amamentar os seus filhos pelo menos aí até os 2 aninhos de vida. Vamos à matéria com a secretária, então, Paula Krzyzanowski. Neste mês de agosto, também trabalhamos a Semana Mundial de Amamentação. Esta primeira semana do mês é dedicada à promoção, proteção e incentivo à amamentação, um tema tão importante, tão relevante para todos nós, tanto profissionais quanto para a população, quanto para os pais, quanto para as crianças. Nós trabalharemos esse tema em todas as unidades de saúde, com relatos de experiências, com orientações e principalmente com as mães no incentivo à amamentação. Nós também participaremos da primeira jornada de amamentação, que será realizada pelo Hospital Maternidade, pela PMI, como palestrantes na quinta-feira, sobre onde e como o leite materno é produzido, sobre o aconselhamento em amamentação. Convidamos a todos para voltarem a atenção também para esse tema no mês de agosto. 7h21. Atenção! Últimos dias do Compre Um, Leve 2 Via Brasil. Toda linha de inverno, compre uma peça e escolha a segunda de igual ou menor valor inteiramente grátis. E ainda parcele em até 6 vezes com a primeira somente para setembro. São botas, pantufas, blusas, casacos, jaquetas, moletom e toda a linha inverno em promoção. Mas corre porque são os últimos dias. Compre um, leve 2 Via Brasil. A Toque quer encurtar as distâncias. Fazemos isso por meio de nossa rede ótica, que já está por toda a cidade. Com isso, estamos deixando tudo mais próximo, você mais perto das pessoas e das coisas que você gosta. Suas compras, seus livros, vídeos e músicas. Queremos fazer você tocar o mundo do seu jeito. Ligue 3577-0077 ou acesse toquetelecom.com.br. Você tem 5 motivos para aproveitar o Liquida Hering. 1. As roupas que você deseja por um preço incrível. 2. Oportunidades de se vestir bem pagando menos. 3. Produtos para todos os estilos. 4. Muitas peças com preços incríveis. 5. Aproveite, porque é por pouco tempo. Passe na Hering. É hora de abrir espaço no guarda-roupas.
com Dente Clínica Odontológica. Sorria com saúde, sorria com dente. Saúde bucal é essencial. Clareamento a laser, implantes, estética dentária, aparelho ortodôntico. Há mais de 20 anos tratando bem o seu sorriso. Estamos preparados para atender você e sua família. Rua Dom Pedro II, 647, no centro de União da Vitória. Fone 3522-5930. Sorria com saúde, sorria com dente. Udenclass, o espaço ideal para o seu evento de casamento, 15 anos, formaturas, aniversários, eventos corporativos. Udenclass, Rua Carlos Zipperer, 223, atrás do Uden Hall. Agende uma visita e conheça. 999637446. O primeiro ano do novo endereço da WDD Motos começa a ser comemorado. Por isso, neste mês do motociclista, óleo grátis para quem fizer revisão na sua Honda CG. E compradores da Bros 2018 ganham capacete e capa de chuva. Aproveite! Tá na hora de trocar de moto? Pegamos a sua moto usada mediante avaliação. Conheça de perto os modelos Honda 2018 e feche ótimos negócios. WDD Motos, Rua 15 de Novembro, 57, Porto União, 3521-1143. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. 7h23, de volta com o Giro Regional de Informações, primeiramente Bituruna em destaque. O prefeito Claudinho de Paula Castilho esteve recebendo o consultor do Sebrae, o Francisco Marini, para a realização da assinatura da RedeSim, que é a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Com isso, este programa vai proporcionar a diminuição de dias para a abertura da empresa e início de sua atuação, com agilização de licenças, dos alvarás também, pois concentra todos os órgãos envolvidos, como a Prefeitura, a Unidade de Emissão do Alvará, Vigilância Sanitária, Bombeiros, entre outros, tudo num só lugar. Vai facilitar bastante a vida para quem pretende abrir o seu próprio negócio na Bituruna com a RedeSim. Então, a implantação já começou e até o final do ano o prefeito espera que tudo esteja já nas questões legais e possa estar funcionando, melhorando, visando a melhora da economia local. De Bituruna, a informação para Porto União. Vice-prefeito Pércio Storck comentou sobre os fechamentos recentes que acontecem a nível de Santa Catarina de órgãos do Estado, secretarias que já deixaram de funcionar aqui em Porto União, por exemplo, e que muitas vezes tem que se deslocar para Canoinhas, Mafra, cidades mais longes. Claro que quem perde com isso é a população. E também, na mesma matéria, o vice-prefeito comenta sobre as melhorias que devem ser realizadas no espaço do IGP, o Instituto Geral de Perícias. É um problema que ficamos sabendo e, evidentemente, temos que trabalhar, que é aquilo que eu falava há pouco. Nós temos que... O Dr. Douglas falou muito bem com relação a essa integração das autoridades políticas para tentar sanar essa situação. Infelizmente, em Porto União não é só essa ameaça, né? Infelizmente já desestruturou outras áreas, né? Cito a Delegacia Regional do Estado, né? Da Receita, que fechou, enfim. E soube dessa semana, evidentemente vamos trabalhar para que isso não ocorra, e é uma lentidão, e é um momento, é a pressão de todos os lados para que as estruturas tão necessárias para um município poder respirar e tocar, né, somos assim surpreendidos com essas ações diariamente. Não é só essas as situações que nos preocupam. Assim, essa questão de fechamento de áreas, né, essenciais de alguns municípios vai muito daquilo que nós temos a intenção de, evidentemente, mantê-lo e funcionando e com respostas muito mais imediatas, né? Então, estaremos trabalhando nessa semana para que possamos entender como foi mencionado nos últimos dias com relação à área da saúde. Então, se trabalha isso. Então, desce, trabalha, questiona-se e procura se manter. Então, existe a possibilidade. Tem que cuidar, às vezes, com a informação, né? E, evidentemente, nós vamos trabalhar durante essa semana buscando alternativas. Estive com o delegado Nilson com relação ao espaço cedido. Então, ele tem uma necessidade de arquivos. O senhor também falou que a questão burocrática, né, que gera volumes e tal. Entendemos que, por exemplo, essa semana, em parceria com a Polícia Civil, faremos manutenção no prédio da IGP. 7h26 de Porto União para a cidade vizinha de Matos Costa. A entrevista é com o prefeito Raul Ribas Neto. Ele que nessa semana esteve visitando
ou melhor, recebeu a visita de policiais rodoviários aqui da região, que atende Calmon, Matos Costa até o trecho de Porto União, e na mesma matéria ele fala sobre o IFAM. Lá em Matos Costa temos os patrimônios cultural da questão ferroviária para um projeto de restauro. Porém, é de responsabilidade desse órgão, do IFAM. Ontem esteve recebendo a visita e o prefeito fala o porquê que é importante trabalhar essa questão cultural, principalmente porque tais patrimônios estão literalmente abandonados lá em Matos Costa. Esteve nos visitando no gabinete o comandante da Polícia Rodoviária Estadual de Calmon, né? O nosso amigo Luiz Alberto Rosa, mais conhecido como Betinho, também como policial rodoviário, uma visita de rotina, até porque nós temos essa integração, a nossa administração, né, com todos os órgãos, né, que funcionam na região, próximo do município, tratando da segurança, tratando também da SC 135, então vemos isso como um fator positivo, né, essa interação entre o poder público, entre todos aqueles que buscam, né, fazer uma região forte, principalmente neste caso com segurança. É importante esse trabalho. E também no período da tarde teremos uma reunião aqui mesmo na prefeitura com o IFAM, né, que trata aí do patrimônio da União, sobre o patrimônio principalmente da antiga rede ferroviária federal, que está aqui, né, no centro da cidade. Estamos tratando daquilo que pertence ao IFAM, porque tem muita coisa que é sob responsabilidade do patrimônio da União, outra do IFAM, mais alguma coisa do DENIT, enfim, é uma burocracia grande e você sabe que nós temos já divulgado muito trabalho muito forte nosso desde o início do primeiro mandato, que é com relação a esse patrimônio dentro aqui do perímetro urbano, principalmente dos terrenos, que nós estamos trabalhando para que se passe para a prefeitura. Porque, na verdade, da maneira que está, o município é quem perde, a população é quem perde. Porque nós não podemos utilizar, não é utilizado, nem é feita a limpeza pelos órgãos responsáveis e sequer paga o IPTU. Então, na verdade, o município fica no prejuízo. E nós queremos isso se passe para o município para que a gente possa ter o gerenciamento desses bens patrimoniais para que a gente possa embelezar ainda mais, né, o centro da cidade aqui. 7h mais 29. Eleições 2018. Agosto agora já é o prazo final para as convenções e saberemos ainda nesse mês quem serão todos os candidatos que estarão disputando então os 5 cargos em que estaremos votando no mês de outubro. Deputados para estadual, federal, senado, governador e ainda presidente da República. Claro que alguns nomes já são bem conhecidos da população. Mas e aí? Até onde que a imprensa pode estar divulgando nomes? De que forma que isso não caracteriza uma propaganda política? Você vai ficar sabendo agora com o juiz eleitoral aqui do cartório de União da Vitória, da 153ª Zona Eleitoral, Dr. Morian Link. O que ele não pode falar é demonstrar a intenção dele de ser presidente, ou de ser deputado, ou de ser governador. Como eu disse, o que ele tem que fazer, fica uma linha tênue realmente, como você está falando. Mas o que ele não pode é ser explícito ao cargo que ele quer concorrer ou aos votos que ele quer obter. O que ele pode como eu disse, manter a ideologia normal dele, particular. Você não pode também exigir que um político, nesse período, ele se exima de fazer qualquer tipo de manifestação. Até porque tem deputado que faz discurso, vai se manter isso durante a eleição. Então, se estiver dentro do exercício normal das atividades dele, não vai caracterizar a campanha eleitoral antecipada. Agora, se ele começar, digamos assim, a dizer, se eu for presidente, futuro, né? Eu vou fazer futuro, diferente, isso que o presidente fez está errado, se fosse comigo seria diferente. Daí eu entendo que poderia configurar a campanha eleitoral antecipada mesmo sem o pedido de voto. 7h31. Ontem também na Segurança Pública tivemos, lamentavelmente, um trote através do 93. Pessoas informaram que o Corpo de Bombeiros estaria em deslocamento para o bairro São Pedro
E então foi apurar a informação e os bombeiros chegaram no local dizendo que lá tinha um incêndio numa associação de uma determinada empresa, mas era um trote através do 193. Lamentável que ainda existem pessoas que acabam passando trote nos serviços de emergência. Lembrando que isso se configura crime e com as tecnologias que temos fica fácil identificar pelo menos o número de quem passou tal trote. Ah, mas foi de telefone público. Em algum local próximo desse telefone público, certamente terá uma câmera de vigilância. Então, são situações de irresponsáveis, mas que lamentavelmente ainda acontecem. Segurança Pública, no último dia do mês de julho, tivemos algumas situações de furto. Segundo as informações, no bairro Rossio, a professora de uma determinada escola municipal, deixou seu celular na sala de aula, fazer uma atividade por 10 minutos. Quando voltou, cadê o celular? Acabaram furtando-o. Outro furto aconteceu na área central, às 15 horas. O casal adentrou numa loja, furtou algumas peças de roupas e fugiram. Alguns minutos depois, a polícia recebeu outra informação que houve uma tentativa de furto numa loja de 1,99, onde um casal também tentaria... ou estavam tentando, pelo menos, furtar chocolates. Não conseguiram, abandonaram os chocolates pelo caminho. Certamente são os mesmos, o homem e a mulher, segundo as características repassadas, ambos morenos, de estatura baixa. Então o comércio ficará atento. Também outra situação que aconteceu ontem, drogas para consumo, fato que é lamentável. Todos os dias a polícia faz a abordagem, o chamado baculejo, aquela revista, e acaba encontrando então substâncias, geralmente maconha. Ontem não foi diferente. 19 horas na área central, a polícia recebeu informações de que estaria chegando na rodoviária um ônibus, e nesse ônibus um homem estaria trazendo drogas. Feito o monitoramento ali, policiais ficaram monitorando a situação, e o homem, quando desceu do ônibus, viu policiais parados, aí já ficou tudo nervoso, já entregou o ouro. Diante dos fatos, a polícia fez a abordagem e já conseguiu localizar uma pequena quantidade de substância análoga à maconha. E também, no meio das bagagens dele, a maconha foi encontrada uma pequena porção no seu bolso. No meio das bagagens foi encontrado um pote que estava enrolado numa fita adesiva de cor bege, para não poder verificar de longe o que seria. E é um pó, cor branca. Certamente aí seria utilizado então esse produto para o tráfico de drogas. Foi preso. Bom trabalho da polícia e também de quem fez a denúncia. A denúncia pode ser anônima, 190, 181. A qualquer fato você pode estar denunciando e estar ajudando o trabalho policial. 7h35, o Jornal da Manhã vai ficando por aqui. A todos uma ótima quarta-feira. Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã.